Oi, gente, aqui é a Mônica. Sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Hoje temos um tema muito interessante que eu já estou querendo falar dele há muito tempo e o tema hoje é canabidiol. Canabidiol e mais especificamente política pública, mas é claro que eu vou citar umas outras coisas no meio do caminho. E por que eu estou falando disso, né? Porque aumentou 130% o uso do canabidiol nos últimos 2, 3 anos no Brasil inteiro. O uso para várias enfermidades, não estou falando só de autismo, mas também de autismo. Então, vou colocar aqui em primeira mão uma pequena diferenciação, porque isso foi uma confusão que se fez durante muito tempo. Canabidiol e THC são dois produtos extraídos da mesma planta. Mas esses tratamentos dessas enfermidades, indicativo para autista, para epilepsia, para Parkinson, depressão, dores, insônia, quem trata é o CBD. O THC é a maconha. E quando o canabidiol deprime um pouquinho a pessoa, o que acontece? Às vezes se usa uma associação pequenininha de THC. Mas eu vou falar do canabidiol. Por que, né, falar do canabidiol no canal que eu falo muito de autismo? Claro que às vezes eu falo de outras coisas. Porque o canabidiol, ele funciona ativando um sistema nosso, que é um sistema autoimune, um sistema endocannabinoide. O canabidiol, ele funciona, vou repetir, estimulando esse sistema. E o que acontece quando ele estimula esse sistema? Ele melhora a cognição, o sono, o humor, melhora o processo de desarmar dor, como ansiolítico. Então, a gente pensando em autismo, cognição, para mim, e humor. São as duas coisas que eu acho que tem muita validade o canabidiol para autista. Mas a gente hoje tem um hall de crianças com esse diagnóstico. E o nosso Papa aqui no Brasil, que se chama Siddhartha Ribeiro, não aconselha muito o tratamento para crianças. Que esse sistema endocannabinoide em crianças e adolescentes já é muito ativado. Então, o canabidiol funcionaria, segundo ele, né, melhor para pessoas adultas e muito otimamente para idosos. E a gente está falando de uma população de autista hoje que é criança e adolescente, né? Tem os adultos também, mas a gente tem muito diagnóstico hoje, né? Então, por que falar nisso nesse canal, né? Porque o próprio Siddhartha Ribeiro, né, o professor doutor lá da Faculdade do Rio Grande do Norte, ele fala das exceções. Quando você tem uma coisa que não é muito indicada por algum motivo, mas o benefício por outro motivo é muito grande, necessário, ele indica. Então, não é pra gente sair por aí comprando olhinho na esquina para os nossos autistas. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer isso, né? E como eu citei o Siddhartha Ribeiro, vou citar o nosso Papa aqui em Minas Gerais, que é o Dr. Leandro Ramírez, e ele tem um filho que caiu na exceção. O Beni é autista, tem uma síndrome epilética muito grave. Para vocês terem ideia, o Beni, quando criança, assim, 5, 7 anos, que foi quando eu tomei ciência da existência deles, né, do Dr. Leandro e do Beni, ele tinha crises epiléticas tão severas que ele tinha que ser intubado para passar as crises. Pra vocês terem ideia de como que a coisa era séria. Tinha 60 crises por dia. E o Dr. Leandro Ramírez é um cardiologista, não trabalha exatamente nessa área. Hoje ele tem uma associação, chama Ama-me. Ele planta CBD na casa, a maconha na casa dele, né? A plantinha, a cannabis. Por decisão judicial, ele foi liberado para isso. Por quê? Ele começou a tratar o Beni até assim, antes do canabidiol ser tão difundido. Ele começou a tratar o Beni com óleo importado, que ele era médico, tem muita entrada nessa área. Ele importava um óleo muito caro. Mas, a partir do momento que o Beni começou a tomar cannabis, o CBD, o Beni parou de ter crises
Isso já tem mais de 10 anos, gente. O Beni não tem crise mais. O Beni não estava falando mais, não estava andando, porque ele tem autismo, mas ele fala. Ele não estava andando, ele não estava comendo. O Beni ia morrer. Uma das crises aí que ele precisasse ser entubado e a coisa não desse certo. Tava uma coisa muito grave, né? E a gente vê, que eu conheço muito ele, né? A gente se fala às vezes por e-mail, telefone, conheço pessoalmente também. A gente vê que assim, foi uma coisa perfeita. Sempre que o que ele me conta. De vez em quando escapa uma crise epilética no Beni, quando ele está com uma gripe, uma dor de garganta, febre, que a febre também já está ligada com convulsão, nada a ver com epilepsia, mas a convulsão da febre. E é uma crise rapidinha. Então, gente, você pensar, não é indicado para criança. O Beni hoje, se ele for adulto, ele é um adulto novo. Então, não seria indicado para ele. Mas funcionou perfeitamente. E por que eu estou falando isso agora, né? Citando essas coisas todas? Porque a gente está numa fase da política que, assim, o canabidiol, ele foi liberado para ser distribuído no SUS, mas ele tem projetos de leis estaduais aqui no Brasil. Vários estados já estão com essa lei em pleno funcionamento. Minas está atrasado, mas já está fazendo audiências públicas partindo de um projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira, que é do PT. O projeto é o 3274 de 2021. E esse projeto já está em audiência pública, estão discutindo, e essa é uma época propícia, porque nós vamos ter eleição para deputado estadual. O projeto está lá na Câmara, então é uma época da gente fazer lobby. Eu não sei se dá para fazer passeata na rua, né? Mas seria legal também, reunir lá na Praça da Liberdade, por exemplo. É muito interessante, porque assim, é claro que a gente sabe que quando as leis são votadas, é porque vai ter voto. Então eles votam. Então essa é uma época muito propícia. Mas existe um porém aí, porque eu estou falando do canal de autismo, que o autismo não é beneficiado pelo canabidiol distribuído no SUS. O autismo tem algumas síndromes que são comorbidades em quem tem o autismo de nível 3 em geral, que são síndromes epilépticas. Tem uma que chama Dravet, tem outra que chama Lennox-Gastaut, que eu não sei nem falar direito, são síndromes descritas na literatura, são até um pouco rasas, mas são síndromes horrorosas, de difícil tratamento, mais da conta. Essas síndromes vão ser contempladas com o canabidiol no SUS. E a importância desse canabidiol estar no SUS, né, gente? Ele entra aí nessas exceções, nessas mais raras, eu acho que Parkinson também, algumas doenças de idoso também serão contempladas. Mas o importante é a gente começar, porque o que eu vejo, né? A gente tem tanta dificuldade de achar medicamento para coisas desse tipo, vou falar coisa que é bem geral, que abrange muita coisa, e o canabidiol, a gente já está vendo na prática que ele funciona. Eu não sabia que ele funcionava, por exemplo, meu filho Pedro Ivo, que ele é autista, ele é de nível 3, e ele tem uma síndrome epilética bastante grave, que não é tratável com medicação. Ele toma um monte de medicação, mas nunca deu certo. Ele usa um estimulador eletrocerebral, que estimula o nervo vago, liga como se fosse um marca-passo. Ele é pequenininho, implanta no mesmo lugar do marca-passo, liga no nervo vago que passa aqui na altura do pescoço, e ele estimula o cérebro. Ele dá pequenas crisezinhas o dia inteiro, ele fica ligado o dia inteiro, e aí dilui as grandes. O canabidiol, já vi até literatura sobre isso, também funciona um pouco assim. Ele é um inibidor de convulsões intestinais. E quem é que mexe, quem é que trabalha com esse tipo de convulsão, né? É o nervo vago, ele que estimula o cérebro mexendo com essa área aí. Então vamos lá. O que é importante essa audiência pública do SUS? O que é importante Minas também chegar lá? Porque acho que são 2 ou 3 estados que ainda não votaram a lei. Estão em discussão, mas ainda não votaram a lei. A maioria dos estados do Brasil já está liberando esse canabidiol distribuído no SUS para poucas síndromes, poucas doenças, mas é o começo. Então, o que é importante a gente ficar de olho, né? Que assim, o que me causa muita
impacto, né? Que eu fico pensando muito assim, por exemplo, há 5 anos atrás, o meu filho de classe média, que tem um monte de tratamento, não podia tomar canabidiol. Hoje, a classe média pode tomar, mas mesmo assim ainda é caro. E a classe baixa? Não tá tomando. Mas eu acho que é a hora da gente brigar. Brigar não é ir dar soco lá na Câmara, não. Da gente fazer lobby para que essa lei saia, estamos na época de eleição, para começar a ajudar uma classe que é sempre muito pouco beneficiada, que é a nossa classe baixa. O Brasil tem a maioria da população com uma renda baixa. Então, eu quis falar disso hoje porque eu acho assim, eu já estava até em falta. Já tem um tempo que eu estou pensando sobre isso, porque vai chegando perto de eleição, realmente essas coisas são importantes por a gente fazer lobby. E para mim isso é muito claro pelas leituras que eu faço também de pessoas que são abalizadas, né? É muito claro que o canabidiol funciona para autismo, funciona para humor, funciona para epilepsia. Então vamos aí, gente, brigar por esse negócio. E além de você brigar por esse negócio, eu queria te pedir, se você tiver gostado desse tema, você curta, se inscreva no meu canal, mande comentários. Eu vou repetir o nome do PL, que está tendo audiências públicas em torno dele aqui na nossa Aleng, né? Que é o PL 3.274 de 2021, da deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Então, gravem bem, porque a gente, inclusive, quando vai fazer lobby, tem que saber essas coisas. Ok? Obrigada, gente. Beijão.